Imagina perder uma vaga de analista judiciário com um salário inicial de tipo R$ 15.000, simplesmente por não conseguir diferenciar o lugar onde um texto foi publicado da estrutura interna desse mesmo texto. Nossa, é o pesadelo de qualquer candidato. E acontece muito, né? Demais. Parece um detalhe absurdo, sabe? Quase um preciosismo, mas todos os anos, milhares de candidatos ao concurso do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF2, tropeçam exatamente nessa armadilha. Existe aquela expectativa de que ler seja algo binário. Ah, tipo, ou o texto tá na página ou não tá. Exato, mas em provas de alto rendimento, essa leitura superficial não sobrevive aos primeiros minutos. E as bancas examinadoras, especialmente em concursos pesados de tribunais, elas contam com essa ingenuidade, sabe? O foco delas não é testar se a pessoa foi alfabetizada ou quem lê um parágrafo mais rápido. Elas querem ir mais fundo, né? Muito mais. O que elas querem é mapear quem consegue desvendar a matriz da língua portuguesa. Elas exigem a compreensão da função social daquele texto no mundo real e, ao mesmo tempo, daquela engenharia linguística que sustenta ele nos bastidores. É tipo uma dupla checagem constante. Certo. Vamos desempacotar isso. A missão da nossa análise profunda de hoje é justamente decodificar essa matriz. A gente vai pegar a nossa pilha de fontes de hoje, que formam um resumo preparatório intensivo focado em tipologias e gêneros textuais. Isso, um material muito focado no TRF2. Isso. E para não ficar só naquela abstração acadêmica chata, as nossas fontes trazem uma analogia central. É maravilhosa para memorização rápida. Funciona assim. A tipologia textual é o esqueleto do texto. A estrutura óssea, né? Exatamente como ele é montado. Já o gênero textual é a roupa. Ou seja, como esse esqueleto se veste para circular na sociedade para assumir uma função específica. É um ótimo ponto de partida visual, com certeza. Mas a gente precisa ter muito cuidado para não engessar o pensamento, porque é exatamente onde essa analogia mais simples quebra que a banca vai lá e ataca. Ela mira na exceção. Sempre. Entender essa distinção entre a estrutura interna, o osso, e a função externa, a roupa, é crucial. Mas as provas, elas são desenhadas para criar tipo ilusões de ótica. Elas misturam a roupa com o osso. E quem não entende a mecânica de como as palavras se conectam, cai na armadilha logo na letra A da questão. É a famosa pegadinha. Então, vamos agir como quem desmonta o motor, para entender como funciona, começando pelo esqueleto, as tipologias. O material aponta que a tipologia é, no fundo, a sequência linguística predominante de um texto. Mas olhando aqui, me parece que a gente não tem tantas opções de esqueleto assim, né? Não, na verdade, o inventário é bastante restrito. Diferente dos gêneros que mudam a cada nova tecnologia, as tipologias operam num terreno bem limitado. A gente trabalha fundamentalmente com 4 estruturas matrizes. 4 esqueletos básicos. Isso. A dissertação, a narração, a descrição e a injunção. É uma anatomia fixa. E entender o mecanismo de cada uma dessas 4 é o primeiro passo absoluto para não ser enganado. Bom, olhando para o perfil do cargo de analista de um tribunal, o coração pulsante de uma prova dessas tem que ser a dissertação, certo? O ambiente jurídico inteiro é basicamente feito de pessoas explicando leis ou debatendo direitos. Com certeza. A dissertação domina. Mas as nossas anotações mostram que a dissertação tem uma bifurcação, um desdobramento que confunde muita gente. Confunde porque a diferença está na postura do autor do texto. A dissertação se divide em 2, tá? A dissertativo-argumentativa e a dissertativo-expositiva. Tá, e qual é a marca da argumentativa? Na argumentativa, existe uma tese. O autor quer ativamente convencer quem está lendo. Para fazer isso, esse esqueleto precisa de ferramentas muito específicas, tipo verbos de opinião, uma adjetivação que traz julgamento de valor e, o mais importante, um uso assim massivo de conectivos lógicos de oposição ou conclusão. Tipo um portanto, um contudo. Exato. Entretanto, todavia, o autor usa esses conectivos porque ele está o tempo todo antecipando e esmagando ideias contrárias para provar o ponto dele. Entendi. Mas aí me vem um desafio prático na cabeça. Pensa no candidato numa prova tensa, o relógio correndo, o cansaço batendo. Como diferenciar rapidamente a argumentativa da expositiva na prática forense?
Porque o texto de tribunal sempre tem aquele tom formal, sério. A formalidade pode acabar disfarçando a argumentação. É uma ótima pergunta. A linha divisória aí é o nível de neutralidade. O esqueleto expositivo, ele não tenta persuadir. A mecânica dele serve apenas para informar ou detalhar um conceito, sabe? Sem proselitismo nenhum. Só passando informação pura. Isso. Marcas claras disso são a terceira pessoa do singular, um tom bem impessoal e dados técnicos não valorados. Pensa no cotidiano forense que as fontes citam. Um advogado escreve um parecer jurídico defendendo que uma nova lei tributária é inconstitucional. Qual é o mecanismo aí? Ele precisa que o juiz concorde com ele. Exatamente. Logo, ele constrói um esqueleto argumentativo. Ele precisa persuadir. Ele está empurrando uma agenda ali. Precisamente. Agora, em contrapartida, pensa numa ementa de acórdão. A ementa é só o resumo da decisão que o tribunal já tomou. O redator dessa ementa não está tentando convencer ninguém de nada, sabe? A briga já acabou faz tempo. Ele está ali só documentando. Isso, ele está apenas organizando a informação final para facilitar a pesquisa de quem for ler depois. O esqueleto ali é puramente expositivo. Informação sem persuasão. Perfeito. Parecer empurra uma tese, logo, argumento. Ementa apenas relata o que foi decidido, logo, exposição. E quanto aos outros esqueletos? A narração, por exemplo. O material fala sobre progressão temporal. Mas como isso funciona no detalhe? Não é só jogar um monte de verbos no passado. Vai bem além de apenas usar o passado. A mecânica da narração exige um eixo temporal, onde os fatos vão se sucedendo. Algo precisa acontecer, envolvendo personagens num espaço e num tempo específicos. O motor da narração é a ação, então? É a ação transitando. No mundo jurídico, antes de um advogado invocar qualquer artigo de lei, ele precisa contar a história do litígio, lá na petição inicial. Ele escreve algo como: no dia 10 o réu assinou o contrato, no dia 20 deixou de pagar. Existe uma linha do tempo clara sendo construída para basear o caso. Exato, isso é o esqueleto narrativo. O que nos leva ao oposto disso, que seria a descrição. Eu estou olhando para a definição aqui no material e ela soa muito como parar o relógio. É a melhor forma de definir. Se a narração é um filme correndo, a descrição é pausar o frame e dar um zoom. O objetivo é mapear os atributos de um objeto, de uma pessoa ou de um cenário. E o mecanismo linguístico muda completamente aqui. Os verbos de ação somem. Desaparecem. Eles dão lugar a verbos de estado ou de ligação, somados a uma avalanche de adjetivos. O oficial de justiça elaborando um auto de penhora e avaliação, ele não conta uma história. Ele paralisa a cena e detalha que o imóvel tem paredes úmidas, piso de madeira desgastado, portas avariadas. Ele precisa que o juiz feche o olho e visualize aquele bem. Exatamente, ele pinta um quadro com as palavras. Legal. E sobra o quarto osso desse inventário, que as fontes chamam de injunção, ou texto instrucional. Pela minha leitura, esse é o esqueleto mais, digamos, ditatorial de todos. Sem dúvida, é o esqueleto focado totalmente no comportamento do receptor. A injunção opera na base do comando. A engenharia linguística aqui depende de verbos no imperativo ou no infinitivo com um valor de ordem que é indiscutível. Tipo, cumpra-se, intime-se, assine aqui. Isso. Pensa no próprio edital do concurso do TRF2. Ele é um monólito injuntivo. Ele não debate com o candidato, ele não conta historinhas, ele simplesmente dita o comportamento esperado de quem vai fazer a prova. A Constituição Federal, em muitos dos artigos dela, é pura injunção definindo o funcionamento do Estado. Certo. O maquinário interno está bem claro para mim agora. A gente dissecou os 4 ossos. Mas ninguém lê um esqueleto andando na rua, né? Chegou a hora de olhar para a roupa, que são os gêneros textuais. E aqui as fontes apontam que a brincadeira fica séria, porque aquela limitação de 4 tipologias desaparece completamente. E como desaparece? O que é fascinante aqui é notar que os gêneros nascem da fricção social. Eles são criados, modificados e descartados pela sociedade o tempo todo, sabe? Enquanto o esqueleto é fixo, a roupa se adapta à necessidade de comunicação de uma determinada época. Eu estava pensando exatamente na dinâmica do tempo em relação a isso.
O material usa o exemplo da transição da carta para o e-mail. É o exemplo clássico para ilustrar isso. A carta tradicional é um gênero textual. É uma roupa com remetente, data, assinatura, que resolvia o problema da distância física. Mas aí a internet exigiu velocidade. Então a roupa mudou para o e-mail. O gênero se transformou, se adaptou à tecnologia. Sim, mas o interessante é que o esqueleto por baixo daquela roupa frequentemente continuou o mesmo. O e-mail pode ser estruturado como uma narração sobre como foi o seu final de semana ou uma dissertação expositiva passando um relatório técnico de vendas. Ah, entendi. A função social ditou a mudança da roupa, do gênero, mas a engenharia interna continuou atrelada àquelas tipologias básicas. Perfeito, é exatamente isso. Para a gente visualizar isso no cenário de um tribunal, imagina a mesa de um analista judiciário lá, cheia de documentos. Cada documento é uma roupa diferente atendendo a uma necessidade diferente. As nossas notas estruturaram um comparativo bem rápido focado nos domínios jurídico e jornalístico, cruzando gênero e tipologia. Se eu pegar o primeiro documento dessa pilha, um acórdão. Ativa dos desembargadores. A tipologia que veste essa roupa é predominantemente dissertativo-expositiva, na parte de relatar o processo, combinada com a argumentativa para fundamentar o motivo da decisão com base na lei. E se eu pegar o documento seguinte, uma contestação feita pela defesa do réu? Aí a dinâmica inverte totalmente. A contestação tem o único objetivo de desconstruir a acusação e salvar o cliente. O esqueleto tem que ser quase 100% dissertativo-argumentativo. O advogado não está ali para expor fatos neutros. Ele está ali para manipular a visão do juiz a favor da tese dele. Faz todo sentido. As notas também abordam o domínio jornalístico, que as bancas adoram usar naquelas questões imensas de interpretação. O editorial do jornal contra a notícia do jornal. O editorial é a voz oficial da empresa de comunicação. Ele busca moldar a opinião pública sobre uma nova lei, um escândalo político, por exemplo. Portanto, a tipologia é invariavelmente dissertativa-argumentativa. A notícia, por outro lado, se propõe a ser apenas o relato do fato. O esqueleto mistura a narração cronológica do evento com a exposição de dados, tipo horários, nomes, locais. Mas, espera um pouco. Eu preciso questionar essa divisão conceitual que o material sugere. Porque a notícia é colocada como expositiva e narrativa pela suposta neutralidade dela. Mas no mundo real, alguma notícia é verdadeiramente neutra? O simples fato de um editor escolher qual palavra usar na manchete não é, no fundo, uma forma de persuasão silenciosa? As bancas tratam a notícia como 100% isenta ou isso é uma armadilha? A escolha de palavra carrega algum viés, uma intenção. Porém, e aqui vai a dica de ouro para quem faz concurso, o candidato precisa entender que a banca examinadora, na imensa maioria das vezes, trabalha com um modelo teórico idealizado. Eles vivem num mundo perfeito na hora de formular a questão. Exato. Para a banca, a não ser que a questão traga um enunciado muito específico sobre análise de discurso, a notícia deve ser tratada como um gênero de intenção informativa e neutra. O candidato precisa responder com a lógica do examinador, não com a complexidade do mundo real. Entrar nessa briga filosófica durante a prova é receita certa para perder pontos. Não dá para brigar com a banca. É um jogo de adequação. A pessoa precisa hackear a forma como o examinador pensa. Falando nisso, a nossa pilha de documentos tem mais um aqui. O Manual de Redação da Presidência da República representando o domínio administrativo. Como ele funciona nessa lógica? Funciona pela própria natureza da administração pública. O Estado precisa que milhares de servidores, espalhados por um país gigantesco, escrevam da mesma forma, sigam os mesmos padrões de impessoalidade. A função social desse gênero é padronizar. E a única forma linguística de impor um padrão é dando ordens claras. Precisamente. Logo, o esqueleto injuntivo domina ali. São verbos dizendo exatamente o que o servidor deve ou não deve fazer. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Chegamos no que eu considero o campo minado mais perigoso dessas anotações. Eu admito que eu mesmo caí nessa armadilha na primeira vez que eu bati o olho no material. Se o gênero é a roupa e a tipologia é o esqueleto,
onde entra o lugar em que o texto mora. Porque a gente fala o tempo todo coisas como eu li isso no Diário Oficial, tratando o veículo como se ele fosse o texto em si. E aí, nessa confusão de conceitos, que a hierarquia funcional destrói candidatos que até estavam bem preparados. A gente precisa adicionar um terceiro elemento nessa história, que é o suporte. Temos o esqueleto interno, a roupa externa e o cabide onde essa roupa fica pendurada. O suporte de publicação é o cabide. Que pode ser a tela do celular, a folha de papel, um portal da internet. Isso. E se conectarmos isso ao quadro geral que as bancas usam, percebemos que elas apostam exatamente nessa nossa confusão diária entre onde o texto está e como ele é estruturado. Usando o exemplo matador da nossa fonte, o Diário Oficial da União. Como a banca usa isso para induzir o pessoal ao erro? A banca cria alternativas que parecem fazer todo sentido por causa do nosso vício de linguagem. O Diário Oficial é apenas o suporte, o cabide. Ele não é um gênero textual, e muito menos uma tipologia. Ele não tem uma estrutura própria. Não, o diário não tem uma estrutura linguística interna. Ele é um amontoado de páginas, um jornal gigantesco do governo. O que importa é a roupa que está pendurada nele. Exatamente. O decreto publicado lá no Diário Oficial, esse sim é o gênero textual. É a roupa. A sociedade entende o que um decreto faz. E quando você pega uma lupa e olha como as frases do decreto são conectadas lá dentro, você encontra a tipologia da injunção. Cheia de verbos mandando executar alguma política pública. Isso. Então a gente tem o suporte, o gênero e a tipologia. Acontece que o candidato, já exausto na terceira hora de prova, lê uma alternativa dizendo: o texto pertence à tipologia do Diário Oficial. E marca como certa porque a palavra soa muito familiar. Sim, é um erro fatal e a banca adora fazer isso. Nossa, é uma confusão induzida puramente pela sobrecarga cognitiva da prova. Mas até este ponto, a gente está tratando tudo como espécimes de laboratório, né? Textos isolados em tubos de ensaio, perfeitinhos. A grande dúvida é: e na selva real de um processo judicial gigantesco? Porque um documento de 200 páginas não sustenta um único esqueleto do começo ao fim. De jeito nenhum. O examinador sabe muito bem que textos naturais e complexos são quimeras. Eles são costurados com vários esqueletos diferentes. O segredo analítico para quem vai fazer a prova para resolver questões de textos híbridos reside em uma única palavra: predominância. As nossas fontes trazem um estudo de caso fenomenal para treinar essa busca pela predominância. É um fragmento de um voto de um juiz. Eu vou dissecar esse pequeno trecho aqui, frase por frase, para a gente ver como as engrenagens mudam rapidamente, pode ser? Claro, vamos lá. É o melhor jeito de visualizar. A primeira frase diz o seguinte: no dia 15 de maio, o autor transitava pela via pública. Aqui, o mecanismo é puramente narrativo. Sim, repara que existe uma marca temporal exata, o eixo do tempo foi ativado para relatar um fato passado. Mas logo na linha seguinte, a marcha já muda. O texto diz: o veículo da União estava em alta velocidade, com os pneus totalmente carecas. O motor da narração parou e entrou a descrição. Parou o tempo e pintou a cena, e o foco está todo nos adjetivos: alta, totalmente carecas. E preste atenção nisso, porque esses adjetivos não estão aí por acaso. Eles estão preparando o terreno para o que vem logo a seguir. Exatamente, porque na terceira frase o juiz já dispara: é evidente que houve negligência estatal, pois o dever de cuidado é inerente à administração. Aqui o texto revela a verdadeira face dele. Entrou argumentação pesada. O juiz não está mais contando historinha ou descrevendo peças de um carro. Ele está ancorando uma tese de responsabilidade civil, usando conectivos explicativos como pois. Ele pegou o adjetivo carecas lá da descrição e usou como munição para argumentação de negligência. É genial como as peças se encaixam. E ele finaliza o parágrafo com: ante o exposto, julgo procedente o pedido. Injunção purinha é uma ordem judicial, o comando final mudando o estado jurídico da coisa. Então, o que tudo isso significa? Como a gente resolve esse quebra-cabeça? Em menos de 5 linhas, o juiz usou narração, descrição, argumentação e injunção.
Se uma banca de alto nível como a FGV ou a FCC joga esse fragmento na prova e exige a tipologia do texto, a tendência é o candidato entrar em pânico. Qual esqueleto ganha essa briga? O desempate é feito pela intenção do autor. A tipologia predominante de um texto híbrido nunca é definida só por qual estrutura ocupa o maior número de linhas ou parágrafos. A bússola real é: qual é o objetivo supremo de quem produziu aquele texto no mundo real? No caso de um voto de um magistrado, a razão de existir daquele documento é justificar uma decisão com base em lógica e na lei, visando convencer as partes e as instâncias superiores. Convencer, a palavra-chave. Isso. Logo, a resposta correta e inquestionável na prova é dissertativa argumentativa. Entendi. As outras partes, a narração e a descrição, são apenas ferramentas auxiliares? São costelas sustentando a espinha dorsal. A narração da batida e a descrição do pneu careca servem exclusivamente para dar suporte à tese de negligência. A intenção suprema do autor escraviza todas as outras tipologias. Isso nos empurra para o conceito mais avançado dessa imersão de hoje, algo que realmente separa quem só decorou a apostila de quem entendeu a matriz da linguagem. O material chama isso de intergenericidade. É quando a intenção do autor decide não apenas usar peças auxiliares, mas decide disfarçar a própria roupa do texto. A intergenericidade é a prova de fogo de qualquer candidato bem preparado, sabe? Ela acontece quando o autor veste o seu texto com o gênero de uma categoria, mas a intenção profunda dele pertence a uma estrutura totalmente diferente. A banca adora fazer o candidato de bobo com isso. Adora. O caso definitivo explorado por essas bancas mais complexas é o da crônica. A crônica tem a função social, a roupa e o formato tradicional de um texto essencialmente narrativo. Ela conta uma historinha mundana, tipo: um homem observando pessoas num ponto de ônibus num dia de chuva. É um relato quase banal na superfície. Banal na superfície, exato. Mas, movida pela intenção real do cronista, essa historinha sobre o ponto de ônibus frequentemente escancara uma reflexão super profunda sobre a desigualdade urbana, a solidão nas metrópoles ou as falhas estruturais do sistema de transporte. A história é só uma desculpa estética. Ou seja, a crônica veste a roupa de contar uma história e usa um esqueleto de narração em boa parte das linhas. Mas o motor oculto dela, a intenção suprema que guia a leitura atenta, é a tipologia dissertativo-argumentativa. É um texto de opinião disfarçado de historinha boba. É o famoso lobo em pele de cordeiro literário. Se na hora da prova o candidato focar apenas na superfície, perceber os verbos no passado e a presença de personagens, ele vai lá e marca a alternativa predominantemente narrativo. E aí a banca recolhe o ponto e ele cai várias posições na lista de classificação do TRF2. Sem dó. É preciso fazer a leitura raio-x completa do texto. Tem que investigar não apenas como o texto é montado, mas por que ele foi montado daquela maneira específica. A intenção dita as regras. Isso exige uma mudança total de paradigma durante o estudo. Chegamos naquele momento de condensar esse nosso mapeamento mental estratégico. Para dominar a prova, a gente tem o esqueleto interno, que são as tipologias restritas e definidas pela mecânica linguística, seja persuadindo na argumentação, informando na exposição, criando uma linha temporal na narração, paralisando a cena na descrição ou comandando o receptor na injunção. Perfeito, esses são os ossos. Por cima do esqueleto, a gente tem a roupa, que são os gêneros textuais quase infinitos, nascidos das pressões e necessidades da sociedade, desde um acórdão até uma contestação ou um ofício. O cabide onde tudo isso fica pendurado é o suporte, seja a folha sulfite, o portal eletrônico ou aquela armadilha clássica do diário oficial. E comandando todo esse organismo complexo, ditando a lei da selva textual, fica a intenção do autor, definindo as prioridades nos textos híbridos e os disfarces na intergenericidade. Que resumo excelente! E sabe, isso levanta uma questão importante, uma provocação que vai muito além de gabaritar a prova do tribunal. Alcança a própria forma como a gente opera hoje nessa sociedade baseada em informação. Onde você quer chegar com isso? Pensa bem, se até os documentos jurídicos mais estritos e dogmáticos, como o voto de um desembargador,
precisam misturar narrativas meticulosas e descrições carregadas de adjetivos apenas para ancorar e disfarçar uma grande argumentação persuasiva, isso obriga a gente a questionar a nossa própria ingenuidade diária. É verdade, a gente consome texto o dia inteiro sem pensar. Sim, isso altera fundamentalmente como a gente deveria consumir aquele suposto artigo neutro que aparece do nada no feed do nosso celular. Ou os editoriais que estão ali discretamente formando a nossa opinião política. Ou até os intermináveis termos de serviço que a gente aceita com um clique. A gente clica em aceito sem ler, achando que é só exposição de regras. Exatamente, sem perceber que a intenção real e suprema daquele texto é blindar juridicamente a empresa numa argumentação antecipada. A intenção de quem escreveu molda a nossa realidade. É uma constatação muito poderosa. Fica essa pulga atrás da orelha para todo mundo no nosso consumo cotidiano de informação. Quantas vezes a roupa do texto está ali puramente para ocultar o esqueleto e mascarar a verdadeira intenção de quem o projetou. Porque uma vez que a gente aprende a fazer a leitura dessa engrenagem interna, não tem mais volta, né? A ingenuidade textual simplesmente desaparece. Agradecemos demais o tempo dedicado a essa análise intensiva de hoje. Desejamos clareza cirúrgica e muito foco investigativo para todos que vão enfrentar essas provas de alto nível. Continuem dissecando os textos que cruzam o caminho de vocês. Faz toda a diferença. É isso aí. Até a próxima exploração.